Paz e graça a todos! Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no debate de hoje será debatido o seguinte tema: o arrebatamento será visível? Nesse debate veremos o pastor Elias Soares defender que o arrebatamento não será visível e no contraponto o pastor Valdo Matos defenderá que o arrebatamento será visível. Acompanhe esse debate e deixe suas opiniões nos comentários. Vamos começar aqui então com o pastor Elias Soares. Pastor Elias, o arrebatamento vai ser visível? Existe um adágio que diz o seguinte: o ponto de vista depende do ponto de vista e o ponto de vista depende do ponto de referência. Tomando isso como base, eu diria o seguinte, que o arrebatamento ele será e não será visível. Ele será visível e será invisível, ou seja, secreto. O pessoal não gosta muito que eu falo, né? Sim. Então, quando é que ele será visível? Será visível para a igreja. A igreja não será surpreendida na perspectiva de visualizar Jesus voltando, mas o mundo não verá. Esse não será um evento para o mundo, é um evento especial para a igreja. Portanto, a nossa posição é que ele é secreto para o mundo e visível somente para a igreja. Muito bom. Pastor Valdo, o arrebatamento será visível? O arrebatamento, eu acredito numa vinda única do Senhor Jesus, né? Não em fases, uma única vinda. E de acordo com os textos como Mateus 24, que diz que ele virá assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Todo olho o verá, está escrito ali, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eu sei que são textos que Elias obviamente conhece, né? Mas temos que citá-los para início do debate. E Apocalipse 1,7 diz que ele vem sobre as nuvens e todo olho o verá, né? Inclusive aqueles que os traspassaram, diz a Bíblia, né? Transpassaram. Então todos os textos que falam a respeito do arrebatamento da igreja, cita que a vinda do Senhor é visível para todos, não somente para a igreja. Pastor Elias, como é que fica essa questão do texto que fala que todo olho verá Jesus, inclusive aqueles que os transpassaram, ou seja, os ímpios, porque quem matou Jesus, quem o transpassou, viu ele morto, né? E não era um salvo. Esses também vão ver. Como é que fica então essa posição? Esse último versículo que está em Apocalipse capítulo 1,7, ele precisa ser bem interpretado. Porque, veja bem, todo olho o verá, inclusive os que o transpassaram, eles morreram há 2000 anos atrás. Eram ímpios, as pessoas que mataram a Jesus. E até onde nós sabemos, na perspectiva escatológica, eles só irão ressuscitar depois do milênio no juízo final. Então, como é que eles podem ver Jesus? Por isso que precisa ser interpretado. Ele não pode ser interpretado literalmente do jeito que está no texto. Eu acho que daí eu vou deixar essa explicação para o pastor Valdo explicar, porque existe uma explicação. Não pode ser por ocasião do arrebatamento aquelas pessoas, literalmente. No que diz respeito a Mateus 24, é uma perspectiva pós-tribulacionista, né? E até onde eu sei, não há uma só passagem na Bíblia que aponte a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja depois da grande tribulação. Eu seria até surpreendido em conhecer essa passagem clara como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, e também em João capítulo 14, versículos 1 a 3, onde nós temos o verbo paralambano e no outro nós temos o verbo harpazo. Então, eu gostaria de ver esta passagem em Mateus capítulo 24, do versículo 39 a 29 até o 31, mostrando o arrebatamento da igreja. E no que diz respeito à volta de Jesus, eu creio que a volta de Jesus ela ocorrerá em dois eventos. A gente chama de duas fases, né? Isso é uma discussão entre os dispensacionalistas clássicos e os revisados. Eu sou clássico, né? Tem um revisado que diz dois eventos. Eu digo duas fases que no final a gente troca 6 por meia dúzia e vai dar tudo na mesma coisa. Eu creio que o arrebatamento é uma coisa, o retorno glorioso de Jesus é outro. Então, quero ver até onde o pastor Valdo vai sustentar esta argumentação de que é apenas um evento e não dois eventos. O próprio Mateus 24, Elias, eu vejo que ali em Mateus 24
Jesus, então, ele trata do quê? Ele trata do arrebatamento. Pelo que eu entendi, existe, então, uma distinção entre o arrebatamento e a vinda, é isso? Justamente. Tá. E Mateus 24 trata do quê? Não, eu gostaria que o senhor explicasse, agora é a sua vez. Ah, ok, eu que vou explicar? Tá bom. O Mateus 24 trata da vinda única do Senhor Jesus. No versículo 1, os discípulos perguntam, né? Aliás, no versículo 3, né? Eles perguntam para Jesus. O versículo diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Então, esta vinda não é a vinda do arrebatamento que eles estão perguntando? É o senhor que precisa responder, eu estou tá. aqui para ouvir. Tá bom, é que eu preciso saber a posição do pastor para poder eu acabei de formular. apresentar na minha fala o que é que eu acredito, que são duas vindas. Agora o senhor dê a sua explicação. Então, são duas vindas. E esta que eles perguntam é qual? Isso que o senhor precisa explicar para nós. Tá bom. É a única vinda do Senhor Jesus. Nós vemos, conforme Jesus ele vai explicando a respeito disso, que... Pera aí. Mateus 24. Mateus 24, eles perguntaram sobre a vinda do Senhor Jesus. Essa vinda é única. Se Jesus Cristo tivesse em mente essa ideia de duas vindas, ele já diria, olha, acontecerá em duas fases. Na primeira vez eu virei de forma secreta, e na segunda vez eu virei de forma visível. Mas não, ele simplesmente fez ele deu uma relação de coisas que vão acontecer, dizendo... que ele vai vir. Sim, simplesmente dizendo que ele vai vir. Ele não fala que será em duas fases, ou que será visível ou não será visível. Ele simplesmente fala o que vai acontecer, uma sequência de acontecimentos, onde ele vai dizer que a sua vinda é após a tribulação. Depois da tribulação daqueles dias eu virei. É a única coisa que ele diz. Ele não fala que será em duas fases. Perfeito. O senhor entende que esse texto fala de duas fases, pastor? Eu entendo que esse texto aí fala de uma só. De uma só, tá. De uma só. E é o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Então, seguindo a pergunta do pastor Valdo, então você acredita que serão duas fases e essa daqui de Mateus 24 seria a segunda? A segunda. Tá. O que é que eu acredito? Jesus ele virá para arrebatar a igreja. O arrebatamento é descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados. Ali o verbo, ele é um harpagesometá. Ele está na voz passiva, mostrando que a igreja será arrebatada, ela será tirada e levada. No arrebatamento, a igreja vai até os ares, e ali, esse até os ares, é o encontro. O encontro, na língua grega, é chamado de apântesis. Apântesis é formado pelo verbo grego apantao, que é encontrar, logo ali é um encontro. Depois desse encontro, a igreja vai para o céu para cumprir o que está escrito em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que compete nós dizermos aqui é o seguinte: na visão pós-tribulacionista e na visão do pastor Valdo, pelo que eu estou vendo, a igreja não vai para o céu. Ela vai até para os ares e ela volta para a terra. Agora aqui Jesus diz que nós seremos levados para a casa do Pai. Onde é essa casa do Pai? A palavra casa que aparece em João capítulo 14 é oikia. Lá há muitas moradas, monai, de moné, moradas. Nós seremos levados para a casa do Pai. Se a igreja não vai para o céu, quando é que vai se cumprir João 14, versículos 1 a 3? Então, esta é a primeira parte, arrebatamento da igreja. O retorno glorioso do Senhor Jesus está descrito em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31, que faz conexão com Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Judas, versículo 14, versículo 15 e outros textos paralelos, que é um evento pós-tribulacional. O que precisa ser apresentado aqui é o arrebatamento
pós-tribulacional, onde em Mateus capítulo 24 está dito que a igreja será arrebatada. Onde tem um arrebatamento? É isso que eu gostaria de conhecer. Pastor Valdo. Ok, eu gostaria de falar sobre tudo que está aqui, Elias. Não sei se o tempo permite, né? Mas em Mateus 24, Elias, veja bem. Uma das coisas que Jesus fala ali, eu vou fazer perguntas aqui e o Elias me responde. Jesus falou assim: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá uma grande aflição como nunca houve. Concorda comigo que se nós entendermos que a igreja já foi arrebatada nesse período onde Jesus fala essa frase, então a gente vai ter que mudar a nossa teologia a respeito da soteriologia no que diz respeito às crianças. A minha pergunta é: haverá crianças na grande tribulação? É claro que haverá. Isso aí é indubitável, irrefragável. Na grande tribulação? Na grande tribulação haverá crianças e haverá salvação no período da grande tribulação. Então as crianças não serão arrebatadas? Não. Nesse período aí que o senhor está falando aí de Mateus capítulo 24, não tem arrebatamento. Eu só gostaria, antes de tudo, porque o senhor adotou a metodologia socrática, chamada maiêutica socrática, uma pergunta dentro da outra pergunta, só que a minha pergunta está no vazio. Gostaria que o senhor mostrasse para mim o arrebatamento dentro de Mateus 24. Então, o arrebatamento de Mateus 24 é o está? Versículo 29. Ora, Opa, vamos lá. logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Este é o arrebatamento da igreja. Isso no seu entendimento. E onde que está a palavra arrebatamento aí? Qual é o verbo que o senhor utiliza para fundamentar a sua ideia de que há um arrebatamento nesse período? Baseado no quê? Porque que ele retorna, nós estamos de acordo. Eu não tenho nenhuma dúvida que depois da tribulação, ele será visto, essa vinda será visível, todo o olho verá, como eu disse no início. A questão é, em que momento ele arrebata a igreja aí? Se é que a igreja está aí. É neste momento. Aqui. Mas cadê a palavra para arrebatamento aí? Não, mas não precisa da palavra. Isso Não aqui. precisa, opa. Não, ele está voltando. Mas os textos que eu apresentei para o senhor, todos eu apresento para o senhor arrebatamento. A palavra? Sim. Tá. Mas então, Elias, a questão da palavra arrebatamento é apenas um sinônimo do que ele fala aqui, ó. Quando ele fala reunirão os seus escolhidos. Arrebatar é tomar, é pegar de um lugar para o outro. Tá. E é nesse momento que ele está fazendo isso. Quando ele reúne, Paulo usa o termo arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Mas qual é a palavra grega para reunir aí? O senhor sabe? A palavra grega? Não, no momento aqui eu não sei agora. Mas, pastor, lá em Apocalipse fala de arrebatamento, mas também não fala secreto. Não tem a palavra secreto. Não, muito pelo contrário. Em Apocalipse nem sequer existe arrebatamento. Não, mas onde tem a palavra arrebatamento? Não, em Apocalipse não existe. Tá. Se alguém puder me apresentar, primeiro em Mateus 24, não existe. Tá. Em Apocalipse, se alguém me apresentar, eu ficarei feliz. Onde aparece a palavra arrebatamento? 1 Tessalonicenses, Primeira capítulo Tessalonicenses. 4, versículo 17. Harpagesômeta, que vem do verbo grego harpazo. Sim, mas não fala secreto, só fala arrebatamento. Não. Aí Tá. a gente vai construir. Primeiro eu quero o arrebatamento. O secreto a gente vai apresentar depois. Primeiro nós vamos tratar do arrebatamento. Vamos Se lá, ele é então. secreto ou não, a gente vai trabalhar Tá depois. bom. Então o texto que ele me apresenta para arrebatamento não tem arrebatamento. É por causa. Então, a gente teria que começar pelo fim aqui, ó. Onde essa questão sobre o que você O cita arrebatamento. de João 14. Vamos lá. Entendeu? Tá. Porque o que acontece é que a expectativa do povo de Deus, da igreja primitiva e dos judeus em geral, Perfeito. não era uma ida para o céu. Era justamente a vinda do Senhor Jesus. A ênfase está nisso, ele virá. O arrebatamento é somente uma consequência. Quando ele vier, ele vai precisar reunir o seu povo. E é isso que se dá o nome arrebatamento. Então a questão aqui é a vinda, ele vem. A igreja, ela não sobe para o céu. O céu desce para a terra. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai reunir o seu povo. E você citou João 14, né? Eu acho que João 14, 13, você tem que ver da perspectiva, por exemplo, de Hebreus capítulo 13, versículo 14. Onde fala que nós não temos aqui cidade permanente. Perfeito. Aguardamos aquela que há de vir. O ladrão da cruz, ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Esta ideia de um arrebatamento para o céu, talvez ele chegou quando, por causa de algumas palavras, onde fala, justamente, casa do meu pai,
no reino dos céus, reino de Deus, que pelo contexto também é Jerusalém, é Israel. Então, eu creio que você está procurando a palavra arrebatamento aqui em Mateus 24, porque na verdade Jesus está tratando da sua vinda. Então é por isso que você não encontra a palavra arrebatamento. Então vamos lá, começando pelo final. O senhor disse o seguinte, que arrebatamento não estava na perspectiva judaica, e eu concordo em número e grau com o senhor. Para o céu, tá? Não, nem sobre arrebatamento para lugar nenhum. Eles não estavam aguardando. Apesar de nós termos 2 exemplos clássicos no Antigo Testamento, reverberado no Novo Testamento, por Hebreus capítulo 11, versículo de número 5, que é o arrebatamento de Enoque. Agora, quando a gente apela para a ignorância dos apóstolos, dos discípulos, a gente fica num vácuo, num vazio, e a nossa argumentação se torna obsoleta. Se eu disser para o senhor que nenhum dos apóstolos aguardava a ressurreição de Jesus, o senhor acredita? Que eles não esperavam, não criam na ressurreição e nem tampouco esperavam na ressurreição de Jesus, o senhor acredita? Não, depende. Não, que Jesus ia ressuscitar. Não, enquanto discípulos. Não, enquanto apóstolos. Enquanto apóstolos. Não acreditavam que Jesus iria ressuscitar e nem esperavam. Não, mas a partir do momento, a partir do Pentecoste. Não, eu estou falando da ressurreição, aí já é outro evento. Sim. Na ressurreição, Jesus ressuscitou, mas ninguém estava aguardando ele ressuscitar e ninguém acreditava. E nem tão pouco depois que alguém viu ele ressuscitado e disse que ele havia ressuscitado, eles não acreditaram e Jesus os repreende. Verdade. Então não é, eu não acho nada assim espasmódico, estupefato, o fato deles não estarem aguardando o arrebatamento, visto que eles não aguardavam nem a ressurreição. Não, mas eles aguardavam sim. A ressurreição? O arrebatamento. O nosso assunto aqui é o arrebatamento. Isso, não, mas eu estou O que acontece? Então, mas só eu terminar de concluir o pensamento. Se eles não aguardavam a ressurreição de Jesus, que dirá arrebatamento? Eles não estavam aguardando arrebatamento. Eles aguardavam a volta de Jesus na perspectiva da escatologia judaica. A escatologia judaica é temporal, não atemporal. A escatologia judaica é a mesma que eles aguardam hoje o Mashiach. Veja bem, eles aguardam o Mashiach que virá e que estabelecerá um reino aqui na terra e que será precedido pelo Eliyahu Hanavi, que é o profeta Elias tocando o shofar. Jesus, ele transcende essa perspectiva judaica, mostrando em João capítulo 14, versículos 1 a 13, que ele tem muito mais, porque eles estavam ali num vazio tremendo. Do capítulo 13 até o capítulo de número 17, eles estão dentro do cenáculo, e Jesus apresenta toda a sua trajetória de sofrimento, e eles ficam muito tristes, e Jesus dá uma palavra para eles agora de consolo, de lenitivo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, vocês não ficarão desamparados. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez, Palim Hamai. Virei outra vez e vos levarei para Lambano. Para Lambano é tomar, é tirar e receber. E é justamente isso que Jesus está prometendo para eles. A partir deste momento, eles têm uma promessa de que seriam levados para a casa do Pai. Pastor Valdo. As parábolas. Realmente os discípulos, a angústia deles quando eles estão na estrada de Emaús ali, era por não saber o que tinha acontecido com Jesus, né? O próprio Jesus está andando ali com eles. Realmente, quando eles estão ali na estrada de Emaús, eles estão decepcionados porque ele morreu. Ele não esperava. Aí Jesus vem e explica que tinha que acontecer. Mas aí o Elias está batendo na questão da ressurreição. Sim, ele está usando isso como paradigma. Como exemplo, justamente. Não, tudo bem. Aí eu concordo plenamente, mas a gente está falando se os judeus tinham ou não um entendimento correto a respeito do reino do Senhor. Eles tinham um entendimento correto. Sim, eles tinham. Por quê? Porque eles estavam baseados nos profetas. Quando eu falo dos judeus, não falo dos judeus em geral, eu falo inclusive dos profetas. Daniel, Isaías, Ezequiel. Daniel, por exemplo, no capítulo 2, ele fala que o Senhor Jesus vem como uma pedra que vai destruir a estátua, e aí ele passa a reinar e o seu reino não terá fim. Isso é terreno. Mateus capítulo 13, onde fala da parábola do trigo e do joio, diz que os dois vão crescer juntos, tanto o joio como o trigo. Aí Jesus diz, por ocasião da colheita é o arrebatamento, por ocasião da colheita, tira primeiro o joio, tira o primeiro joio e lança para fora. Fora para onde? Do reino. Depois pega o trigo e coloca no meu celeiro. E aí ele diz então que os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Então agora, onde que é este reino? Este reino é Jerusalém.
Então, quando ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas, de fato, lá no céu, hoje é no céu. Mas quando Jesus Cristo vem, não é a igreja que sobe, ele traz as moradas. E as moradas, elas... Porque quando Jesus vem, Jerusalém será glorificada. Está no céu e precisa ser glorificada, que legal, hein? Não, a Jerusalém terrena, eu estou falando da Jerusalém terrena. Porque os textos... Elias, eu acabei de ler Ele agora vai aqui. glorificar a terra. Pedras, templo... Não, a gente não sei como que é Que isso. novidade. Eu não sei como que é isso. Porque, Estupefato. sim, mas veja bem, você acredita no milênio literal? Acredita ou senhor não acredita? Claro. Ah, tá. Então, veja bem, nosso corpo está glorificado. E nós moraremos aonde? Moradas naturais? Posso responder? Sim, pode. Bom, como eu disse, nós vamos tentar conduzir o debate à luz daquilo que nós viemos defender. Primeiro ponto, eu disse que o arrebatamento será secreto e será visível. Secreto para quem? Secreto para o mundo. E vou fundamentar as minhas ideias, depois eu entro na sua argumentação. Hebreus, capítulo 9. Só um momentinho. Capítulo 9, versículo 28, se o senhor quiser abrir. Sim. Hebreus, capítulo 9. E vamos tentar nos manter aqui, que senão não vai... Como diz o pessoal aí fora, não vai rolar muito. Esse assunto, né? Eu também estou meio afoito aqui. Esse assunto do arrebatamento, ele acaba respingando em outros assuntos. Não tem como a gente não falar de se é único ou mais de um, se ele vai ser antes ou depois do milênio, da tribulação. Então não tem jeito, a gente vai ter que pegar uns 3, 4 assuntos então, aí, porque respinga. Agora vamos lá. Eu vou defender que ele é secreto para o mundo e visível para a igreja. Hebreus capítulo 9, versículo 28, é escrito assim, ó, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A palavra aparecerá, esse verbo, ele vem do grego. E esse verbo é oftesetai. Oftesetai, quando traduzido, significa ser visto. Ser visto. Agora Jesus, ele limita o grupo de pessoas o grupo que irá vê-lo. Ele diz o seguinte, os que o aguardam, os que o esperam para a salvação. É uma pergunta retórica. O mundo está aguardando a salvação, o arrebatamento? A resposta, não. O mundo está esperando o retorno de Jesus? A resposta é não. Então, se o mundo não está esperando, ele diz que será visto por aqueles que estão esperando. Quem é que está esperando o retorno, o arrebatamento? Quem está esperando? A igreja. A igreja. Então o senhor acabou de responder a nossa pergunta. Segunda construção que nós iremos fazer está em Mateus capítulo 24, 37 a 39. Ótimo. Capítulo 24, 37 a 39. Não tem como encaixar essa passagem nem no mesotribulacionismo, que parece-me que o senhor é meso, pelo que eu pude ver, e nem no pós. Olha o que diz aqui. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Jesus faz aqui uma analogia do que vai ocorrer por ocasião da sua volta. Assim será nos dias do Filho do Homem. Ele virá do jeito que aconteceu lá nos dias de Noé. O senhor imagina a biodiversidade do planeta? Quantas milhares e milhares de animais entraram na arca? Sim. Noé entrou na arca, sua família entrou na arca e ninguém percebeu, ninguém viu. Olha que interessante. Ninguém viu, ninguém percebeu a entrada na arca. Se ninguém percebeu, ninguém viu, é secreto ou é visível? Bom, antes da gente passar a palavra para o pastor Valdo, nós vamos precisar fazer um pequeno break. Não saia daí, continua aqui com a gente, o negócio está pegando fogo, a escatologia sempre acontece isso. E a gente já volta, tá bom? A gente está com o pastor Elias, com a última palavra, né, pastor? Isso. Agora vamos, então, para a réplica aqui do pastor Valdo. Tá. O Elias me citou 2 textos, né? Um, Hebreus capítulo 9, 28 e Mateus 24. Hebreus 9, 28, o texto diz apenas que o Senhor Jesus aparecerá para aqueles que o aguardem. A ênfase do texto não está em quem vai vê-lo
a Bíblia mostra o propósito da vinda. Ele aparecerá com que propósito? Aparecerá para os que o aguardam. O texto de forma alguma está dizendo que neste caso só quem o aguarda vai vê-lo. É como, por exemplo, nós estamos aqui na musical, suponhamos que eu diga à pastora, vou aparecer aí, quero falar com você. Não significa nesse caso que então que só ela vai me ver. O texto, se você ver aqui qualquer pessoa atenta à língua portuguesa, interpretação de texto, vai entender que quando ele fala que aparecerá aos que o aguardam, esse é o propósito pelo qual ele virá, e não que só os que o aguardam o verão. Agora, eu gostaria de tomar um tempo maior em Mateus 24, porque assim, os pré-tribulacionais, né, hoje representado aqui pelo Elias, fazem esta divisão entre a vinda e a volta, em duas fases, não é? Só que esse texto que você leu, Elias, dentro da ideia que vocês propõem de duas fases, essa seria a segunda fase de qualquer forma. Porque no versículo 29, nós lemos que após a tribulação daqueles dias, o Senhor virá, né? Resumindo. E aí você vai dizer que então é a segunda fase, correto? E é esse o assunto. Então, quando Jesus fala naquele dia, naquela hora, porém, ninguém sabe. Ele está falando, então, na perspectiva pré-tribulacional, também da segunda fase. Tanto é que ele fala assim, será como nos dias de Noé, onde eles comiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, eles não perceberam, veio o dilúvio e o levou a todos. Levou quem? Levou os ímpios. Então, seria, na perspectiva pré-tribulacional, a segunda fase, e não a primeira. A continuidade do texto, ele vai dizer então assim, ou a continuidade não, uma coisa, se Jesus tivesse querendo revelar aqui que a entrada de Noé na arca simboliza o arrebatamento, então, pela visão pré-tribulacional, Noé estaria na arca, depois de 3 anos e meio de falsa paz, é que viria a destruição para os ímpios. Mas o que acontece aqui? Noé entrou na arca e o povo imediatamente foi destruído. Então não tem um período, como os pré-tribulacionais falam, que depois do arrebatamento tem 3 anos e meio de paz. Quando Jesus vem, já traz destruição. Como o texto aqui está dizendo. Noé entrou na arca, veio o dilúvio, destruiu todo mundo. É imediato. Não é? Então o que eu vejo aqui os pré-tribulacionais fazerem em Mateus 24? Como eu citei aqui. Eles perguntaram quando será a vinda do Senhor. Né? Jesus disse que no tempo dessa aflição, as grávidas e as que amamentam terão grande dificuldade. Eu falei que isso mexe com uma outra doutrina nossa, que é o arrebatamento das crianças. Não é? Pelo menos, para mim é uma surpresa você disse que vai ter crianças, né, na tribulação. Então elas não serão arrebatadas. Né? Eu não acredito, eu não sabia que o Elias tinha essa posição. Ok, então fica assim. O versículo 29, na visão pré-tribulacional, fala de uma segunda fase. Mas aí quando chega no versículo 39, já virou a primeira fase agora. Sendo que Jesus Cristo está apenas dando continuidade a algo que ele está falando. Se ele está falando da vinda da segunda fase, então esse versículo 39 também é da segunda fase. Portanto, ele não serve para o argumento pré-tribulacional de uma vinda iminente e secreta. Muita coisa aí, hein, pastor? Muita coisa. Primeira fase ou segunda fase? Aqueles que serão tirados como nos definir. dias de Noé, serão os ímpios ou serão os salvos? Muito bem, vamos para a primeira parte da interpretação do pastor Valdo. Ele disse, olhando aqui na língua portuguesa, parabéns, na língua portuguesa, mas o senhor não disse na língua grega. Logo no Tá início... traduzido, né? Oi? Está bem traduzido. Ah, tá bem traduzido? Sim. Então nem precisa estudar grego, então, não é para que estudar grego e hebraico, né? O senhor acha que tem necessidade? Acho que não, né? Nem sempre. Ah, nem sempre, então de vez em quando sim. Claro, de vez em quando sim. Então tá bom. Então Óbvio. vou pegar só esse de vez em quando. De vez em quando sim. Então tá bom. O verbo que aparece ali é har, ou melhor, o verbo que aparece ali é oftesetai. Oftesetai significa ser visto. Sim. Qual que é o tema do nosso debate? Se é visível, a vinda, se é secreta. Justamente. Então veja bem a conexão dentro do versículo. Ele será visto por aqueles que o esperam para a salvação. Eu fiz uma pergunta retórica para o senhor. Quem é que está esperando o arrebatamento? O senhor disse a igreja. Aparecerá Quem é que... para Não, os mas que... não é aparecer, é ser visto. Uhum. Tá? É ser visto. Ele será visto.
Ali, esse texto de Hebreus 9, 28 mata a questão independentemente de qualquer outro texto. Ele será visto. Outro ponto. No arrebatamento da igreja, a igreja vai direto para o céu. O senhor diz que não vai para o céu e o senhor acredita, pelo que o senhor acabou de apresentar, que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação, é isso? Tem a 70ª semana, 7 anos. O senhor faz essa leitura de Daniel capítulo 9, 24 a 27, certo, sobre as 70 semanas de Daniel. E a 70ª semana é a grande tribulação, é isso mesmo? E o senhor acredita que na metade a igreja é arrebatada? Na metade, o termo... assim, na metade da tribulação não fica correto, né? A tribulação, ela tem um período de 3 anos e meio. Tá, e ele volta no meio da semana. No meio da semana. Não, bom, então vamos em números redondos, para não ficar naquele nem lá nem para cá. 3 anos e meio ela é arrebatada. Se ela é arrebatada na metade da grande tribulação, que o senhor acredita que a segunda parte seria a ira de Deus, é isso mesmo? É isso mesmo. Tá. Aí ela é arrebatada na metade da grande tribulação e não vai para o céu. Se ela não vai para o céu, ela vai para onde? Eu citei para você Mateus capítulo 13. Para onde ela vai? Para Jerusalém, Israel. Jerusalém aqui, Israel? É. Tá, ela vem para Israel, mas ela já não saiu justamente para não participar daqui da ira. Como é que Jesus arrebata ela para tirá-la da ira e depois, ao mesmo tempo, porque vai ser tudo num átomo. Sim. Aí já, de repente ela já volta aqui para viver no meio da ira de novo? Como é que é? Eu não entendi isso. Não, porque a ira não vai atingir Israel. Ah, não vai atingir? Não. Ah. Ó, veja bem, Elias. Uhum. Não, mas nós não estamos falando de Israel, estamos falando da igreja. A igreja. Então, a igreja, o senhor disse que a ira não vai atingir a igreja. Uhum. Isso está correto, a igreja é arrebatada. Mas se a igreja foi arrebatada e ela não vai para o céu, ela tem que ir para algum lugar. Ela não vai ficar nos ares. Não. Na sua concepção, ela volta para a terra onde está sendo derramada a ira. Faz sentido isso para o senhor? A igreja ser tirada daqui para não sofrer a ira e ao mesmo tempo descer para o meio da ira. Apocalipse capítulo 14, versículo 19 e 20. Vamos lá. A Bíblia fala... Eu tenho que ler aqui que eu estou um pouco velho já, Elia. Peraí. Não, o que é isso? Eu também estou. Ó. Apocalipse 14. Diz assim: Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. O lagar é a ira, fora da cidade. E correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios. Que cidade é essa? É Jerusalém. Quando Jesus Cristo voltar, eu citei Mateus 13, que diz assim: quando Jesus, o joio e o trigo vão crescer juntos. Por ocasião da colheita, o Senhor fala: primeiro tira o joio. Da onde? Do reino. Ele fala assim, que o Senhor vai tirar do seu reino tudo que causa escândalo e iniquidade. E vai lançar onde? Vai lançar do lado de fora. No fogo. Sim. No fogo. Tá, mas aí é que no lago de fogo. Sim, é o que eu li, mas a interpretação é Apocalipse 14. Sim, mas... Ele lança para o juízo, do lado de fora. Do lago de fogo. Lago de fogo. Que fora de onde? Está dentro do mundo. Tem não, mas não é mundo, é Jerusalém. Então veja bem. É o reino. Não, Elias. O senhor está falando, o senhor está fazendo a leitura para judeu ou para a igreja? Porque aí o senhor reduziu a igreja a Israel. Não. O senhor acha que igreja e Israel é a mesma coisa? Se a igreja de Israel é a mesma coisa? Não, a igreja ela não tem nacionalidade. E Israel? Israel tem. Então são dois povos. Igreja é uma coisa e Israel é outra. Não, se for como etnia, sim, claro. Eu não sou judeu. Tá certo. Então, pelo que o senhor está falando, olha, o Senhor vai separar o joio do trigo. É o mesmo que acontece em Mateus capítulo 25, 31 a 46. Irão estes para a vida eterna, porém irão estes para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Colassem a Iônio, castigo eterno. Zoem a Iônio, vida eterna. Castigo eterno é para depois do milênio, é para o juízo final, não é por ocasião da volta do arrebatamento. Então o senhor não pode entender que Jesus arrebata a igreja, tá entendendo? E já faz a separação, manda os ímpios para o lago de fogo e os justos para a vida eterna. Não, os ímpios irão para o lago de fogo só depois do juízo final. Por enquanto eles estão no Hades. Eu acho que está havendo aí uma certa mistura, meu querido pastor. Não, pastor. Mas veja bem, pastor.
eu estou citando um texto, entendeu? É o texto que fala assim, deixa ambos crescer junto até a colheita. Tudo bem até aí? Não é o arrebatamento? Quando chegar o dia da colheita, tira o joio do meu reino. É isso que eu estou dando ênfase. E eu gostaria que aí o senhor entende que é o arrebatamento da igreja. É claro. Justo. A igreja é arrebatada e o joio fica aqui. Não. O trigo sobe. Não. Não, mas peraí. Eu não entendi. Aqui está o joio e o trigo. Não, peraí, Elias. Ímpio e justo. Sim, é porque você está na perspectiva de céu. E eu estou falando... Não, sim, mas eu estou falando de arrebatamento. Sim, arrebatamento. Porque nossa questão é se o arrebatamento será secreto ou visível. Sim. É isso que nós temos que nos concentrar. Okay. Só para a gente não acabar respingando em outros textos, né? Então, veja bem, aqui está o justo e o ímpio aqui no mundo. Isso. Por ocasião do arrebatamento... Mas não é mundo, não é mundo, porque esse que é o problema. Mas nós não estamos no mundo? Estamos no mundo. Tá, e no arrebatamento, Jesus vai tirar a igreja de onde? Não é do mundo? Sim, mas antes dele tirar do mundo, primeiro ele vai tirar o joio. Eu quero que você entenda isso no texto. Então, é o texto, o problema não sou eu. Então são dois arrebatamentos, duas seleções. São dois arrebatamentos. Se você pensar num arrebatamento de ímpios e de justos, são dois arrebatamentos. É novidade. Não, Elias. Chama-se de escatologia customizada. Nem o pós não, Elias, não, e nem o meso defende o que o senhor está defendendo. Não, é novidade isso aí. Não, mas eu estou defendendo o texto. Não, eu estou falando dois arrebatamentos por o seguinte, quando Jesus fala, é porque a palavra arrebatamento ela é só um sinônimo de pegar, você sabe disso. Sempre que você pega, por exemplo, se eu pego essa caneta, eu arrebatei a caneta. É que nós estamos falando numa perspectiva escatológica, pastor. Tudo bem, não é eu pegar e tirar daqui e colar para cá. Isso é arrebatamento. Nós estamos falando... Então, mas não é deste arrebatamento que nós estamos falando. Eu sei. Nós estamos falando do arrebatamento na perspectiva escatológica. Jesus, ele desce do céu para arrebatar a sua igreja. Quando ele arrebata, está a igreja misturada aqui com os ímpios. Quem é que ele vai tirar? A igreja. Quem vai ficar? Os ímpios. Os ímpios serão tirados quando? Serão lançados no lago de fogo. Elias. Veja só, Elias. Mas não agora, depois do milênio. O que eu estou te dizendo é essa questão de céu. Veja só. O texto que eu estou te dizendo, talvez a gente esteja falando de coisas diferentes aqui. Eu estou dizendo que Jesus vai mandar tirar do reino, aonde os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Que reino é esse? Isso é milênio. Isso aí é milênio, isso aí não é Mas agora. É o reino do Pai. Mas isso é milênio. Tudo bem, o que tem? Reino, então, mas o milênio não acontece por ocasião do arrebatamento. O milênio é depois, na perspectiva pré-tribulacionista, é 7 anos depois. Na perspectiva mesotribulacionista, é 3 anos e meio depois. Então não pode ser por ocasião do arrebatamento, pastor. Elias, é o texto que está dizendo, Elias. Olha só. Não, o texto está dizendo, é a sua interpretação. Não, olha só. Tá, então eu vou só ler o texto, porque a gente fala e não lê o texto, fica assim. Está escrito assim, ó. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão, aí ele fala, do seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Correto? Os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Pronto. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Justamente. Mas essa é uma sequência. Agora, é só onde está aqui, no caso aqui? Agora, só uma pergunta para o senhor, assim, com todo respeito. Eu não sei, acho que o senhor é mais novo do que eu, né? Mas independentemente de qualquer coisa, é meu amigo, meu irmão, pastor. E nós estamos divergindo apenas em questões de ideias, né? Lógico. Pastor Valdo, quando os ímpios serão lançados no lago de fogo? Só responde isso para mim, por favor. Antes dessa lançada aí no fogo, vai haver a ira. É só isso. Quando eles serão lançados no lago de fogo? Quando Jesus Cristo vier, ele vai realizar a ira. E aí haverá matança. Todos aqueles que receberam a marca da besta serão mortos. Serão mortos e vão para onde? Vai para o inferno, né? Aqui inferno, tem um nome. Tem Hades, tem Tártaro, tem Guiena. Tem abissos, qual destes? Para qual destes? Para qual destes? Vai para Guiena. Meu Deus, quer dizer que então não vai ter nem juízo final. Já vai direto. Porque quem for para Guiena, de lá não sai para ir para o juízo final. Por exemplo, o inferno será lançado no lago de fogo. Né? Mas e quando que isso vai acontecer? No milênio.
Depois Não, do milênio. depois do milênio. Então não é por ocasião do arrebatamento. O senhor percebeu que está havendo uma mistura assim, na sua argumentação? Não, porque eu está tô havendo lendo uma o texto. mistura. Mas vamos voltar para o tema? Pessoal, nós Não, temos, é porque deixa eu só ver se a gente tem um tempinho ainda para chamar um WhatsApp. A gente Vamos tem lá. bastante gente participando hoje. Dá tempo ainda? Então vamos entrar aqui com uma pergunta de um ouvinte para vocês responderem, por favor. Perfeito. A paz do Senhor. Eu gostaria de perguntar para o pastor que defende que não será secreto e que não haverá o arrebatamento. Como fica Filipenses 3:20, onde a Bíblia diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo. Ali está falando que a nossa cidade está no céu. Então acho que haverá um arrebatamento e certamente esse arrebatamento será o arrebatamento iminente ou secreto, como está defendendo o pastor Elias. Um abraço aí a todos os debatedores e a todos da mesa. Muito obrigada, ouvinte, pela sua pergunta. Pastor Valdo, o irmão perguntou aí como é que fica então a questão de Filipenses 3:20, Então, da morada nos céus, na o visão do texto, Senhor. o texto é como eu disse. Tá lá, a resposta está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 14. O texto diz assim: a nossa cidade está no céu. E realmente ela está no céu. E o texto de Hebreus, ele fala assim: não temos aqui cidade permanente, aguardamos aquela que há de vir. Então, irmão ouvinte, o que o texto está dizendo é que essa cidade nossa que está no céu, ela será trazida para a nossa morada na terra. Né? Não temos aqui cidade permanente, mas aguardamos aquela que há de vir. O Senhor Jesus virá e trará moradas para nós. Até porque, veja bem, meus irmãos, essa ideia da igreja morar no céu, como é que fica se nós acreditamos no milênio, né, de forma literal? Então, veja bem, nós ensinamos que a igreja, mesmo que seja depois de 7 anos, que é a visão pré-tribulacional, ela vai ficar 1000 anos na terra, literalmente. As moradas vão ficar lá em cima, então, desocupadas. Depois desse milênio, desce do céu a Nova Jerusalém, não é isso? E aí os santos entram e vão habitar nela. Então, assim, é claro que se a cidade é celestial, se for dessa perspectiva, que a cidade é celestial, então a gente vai morar no céu, aí tudo bem, acho que todos nós concordamos. Eu estou dizendo que a igreja ela não sobe para morar no céu, mas a cidade desce, conforme os escritos bíblicos dizem. Muito bom. Nós temos tempo para um comentário aqui do pastor Elias ou vamos para as considerações finais? Tem um tempinho? Pastor Elias, quer comentar? Pois é interessante a sua leitura de Hebreus 13, 14. Lá não diz, como o senhor disse, lá diz o seguinte, ó. Porque não temos aqui cidade permanente, não é aqui na terra, mas buscamos a futura. Apenas diz que buscamos a futura. Qual que é a futura? A celestial. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, ele disse: porque a nossa cidade está nos céus. Se nós fizermos um link com a promessa de Jesus, em João capítulo 14, versículos 1 a 3, fechou a questão. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Onde é que ele está? Está no céu. Justamente. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele está no céu, a igreja vai para o céu. E a prova disso, eu não sei qual que é a visão que o senhor tem, é que Enoque foi arrebatado para o céu. Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Hebreus reverberando isso no capítulo 11, versículo de número 5. O profeta Elias, da mesma sorte, é arrebatado para o céu. O Senhor Jesus, com o corpo glorificado, está no céu. As duas testemunhas, na metade da grande tribulação, serão ressuscitadas, terão corpos glorificados e irão para o céu. Olha que interessante. Se não tem ninguém lá no céu, o que a igreja vai fazer no céu? Olha só, as duas testemunhas foram para o céu, mas a igreja não vai para o céu. Mas as duas testemunhas irão para o céu, de acordo com Apocalipse capítulo 11, versículos 8 a 12. Portanto, a casa para onde nós iremos, o local para onde a igreja vai, é para o céu. E isso ocorrerá por ocasião do arrebatamento. Depois, de acordo com Apocalipse capítulo 17, versículo 14, Apocalipse 19, versículo de número 14, a igreja desce do céu com os anjos para
fazer juízo contra as nações, o Senhor vem fazer juízo, o Senhor vem julgar Israel, de acordo com Mateus capítulo 19, versículo 28, vós que me seguistes, quando na regeneração, na palingenesia, vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. De acordo com Zacarias, capítulo 12, versículos 8 até o 10, e principalmente o versículo 10, o Senhor Jesus Cristo voltará também para fazer juízo contra as nações. Capítulo 14, versículos de número 1 a 6, o Senhor vai reunir todas as nações contra Israel, e ali será uma emboscada onde ele destruirá todas aquelas nações que vierem contra Jerusalém e contra Israel. Quem está vindo com ele? A igreja. Apocalipse 19, versículo 14. Bom, infelizmente o tempo passa rápido. A gente queria fazer mais perguntas aqui, ouvir mais, mas o relógio está contra. Então nós vamos para as considerações finais, tá bom? Como o pastor Elias foi o último a falar, vamos para as considerações finais com o pastor Valdo Matos. Ok. Então, é claro, Elias, que hoje em dia tá cheio de gente no céu, os salvos, não é? Elias, Enoque, como você disse, todo mundo que morre está no céu. Nós estamos falando da vinda do Senhor. Quando ele vem, ele traz. Paulo diz que quando ele vier, trará com ele os que dormem. Então, claro, trará para a terra. Só que, a partir desta informação, você citou bem aí as questões, a Bíblia fala sobre a restauração de Israel, fala do milênio, enfim. Mas e depois disso? Se a igreja vai morar no céu, se o milênio é aqui na terra, depois dessa Nova Jerusalém, então, quando é que está o céu a partir do arrebatamento? Eu não estou dizendo agora. Agora, é claro, agora o céu, os salvos estão com ele lá. Então, eu só estou dizendo que a partir da vinda do Senhor Jesus, as coisas então se estabelecem na terra. Jesus Cristo disse assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não é? Então, afinal de contas, nós iremos para o céu, mas só por 7 anos? E depois? Não é? Depois desses 7 anos, o que acontece? Estaremos aqui no milênio e eternamente aqui. Então, é por isso que eu entendo que quando Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, sim, mas essas moradas serão estabelecidas aqui na terra. Por isso que eu citei o livro de Hebreus. Você tem uma outra interpretação, mas o texto fala, aguardamos a cidade que há de vir, a cidade que virá, não é? Eu comprei uma Bíblia interlinear lá contigo lá. Mas isso não está escrito. Bom, Pastor, as suas redes sociais, você quer compartilhar nas considerações finais? Bom, nós temos apenas um canal no YouTube que está meio que atrasado aí, defasado, né? Mas a gente precisa colocar coisas novas, que é a Comunidade Bíblica Moriá, mesmo nome, e o Instagram, Comunidade Bíblica Moriá. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Deus abençoe, viu, pastor? Amém. Muito obrigado. Obrigado, Pastor Elias Soares, suas considerações finais, por favor. Muito bem. O que nós consideramos aqui é o seguinte. A volta do Senhor Jesus dar-se-á em 2 fases ou 2 eventos. Primeiro, o arrebatamento. O arrebatamento será invisível para o mundo e visível para a igreja, de acordo com o que nós apresentamos em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Ele será visto por aqueles que o esperam para a salvação. O mundo não espera a salvação, o mundo não espera arrebatamento, o mundo não espera a volta de Jesus. Quem espera é a igreja, portanto, é só para a igreja. Quando Jesus ressuscitou, só os salvos viram. Quando Jesus apareceu por 40 dias, só os salvos o viram. Quando Jesus ascendeu aos céus, só os salvos o viram. Quando Jesus arrebatará a igreja, só os salvos o verão. Demos exemplos, fatos. Que a igreja vai para o céu, o Senhor Jesus deixou isso claro em João capítulo 14, versículos 1 a 3. Quando nós falamos de Enoque, Enoque não está lá só a alma dele. Enoque e Elias foram arrebatados com corpos glorificados. As 2 testemunhas ressuscitarão e irão para o céu. Tem almas lá no céu? É claro que tem. O ex-ladrão na cruz disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta de Jesus foi clara. Hoje estarás comigo no paraíso. O corpo dele foi para a sepultura. O que é que foi para o céu? Para o paraíso? A sua alma. Portanto, tem muitas almas, como está em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. Portanto, o retorno de Jesus, o arrebatamento da igreja, será visível para a igreja, invisível para o mundo. O destino da igreja, ela vai para o céu. Vai ficar 7 anos? Vai. Volta para a terra, passa um milênio. Depois disso, a Nova Jerusalém volta e então nós habitaremos na Nova Jerusalém, que é um pedaço do céu. Obrigada, pastor.